Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Alissa Cadura e tu estás a assistir o primeiro episódio do Terapiando com a Alice. Este quadro vem-me à cabeça porque eu gosto de falar, eu sinto-me bem quando falo, eu sinto-me bem quando consigo expressar aquilo que eu sinto. E já há um ano que eu não tenho terapia e tem feito muita falta, porque nem toda a gente está disposto a ouvir o que nós temos a falar, porque todos nós temos problemas e todos nós vivemos com problemas. Então aqui eu decidi criar, e se eu criar um quadro e partilhar coisas que eu passo e sinto e me faz confusão e eu não consigo falar com pessoas mais próximas e falar com o mundo. Então decidi criar este quadro porque eu já tenho feito vídeos a desabafar comigo mesma, ponho no telefone, vou falando aquilo que eu sinto, que incomoda-me, mas agora está um bocadinho difícil e um bocadinho complicado porque eu sei que muita gente vai ver e os vídeos que eu faço é para mim, então eu consigo falar bem mais à vontade. Agora, sabendo que vocês estão a me ver, é um bocadinho complicado. Não liguem, eu sou assim, eu estou a fazer piadinhas para acalmar. Estou na minha terapia, falo como quero, faço o que eu quero, então vocês se não gostarem de alguma coisa podem comentar, se eu aceitar vou pôr em prática, se não também deixa de seguir. É mentira, estou a brincar. Eu preciso dos vossos likes e das vossas subscrições. O tema de hoje, como está aqui em baixo, é sobre a minha gordura. Eu estou gorda, eu sei que eu estou gorda, isso tem me incomodado, mas eu também não tenho feito nada para mudar isso. Apesar de saber muita coisa e ter conhecimento sobre muitas coisas. Só que eu não estudo, eu não estudo, está errado. Eu estudo, só não ponho em prática. Porque há muitos anos que eu tenho estudado sobre isso. Vou estudando, apanhando uma coisa ali, pesquisando uma coisa aqui. E eu entendi como uma pessoa engorda. Só que eu fiz tudo o que eu sei. Não. Eu não fiz tudo o que eu sei. Eu sabia o que eu devia fazer e não fiz aquilo que eu devia fazer. Foi o que aconteceu. Tem 5 coisas chaves, 5 tarefas chaves que melhoram a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, do universo, qualquer pessoa, e muda em qualquer sector das suas vidas. Qualquer. E estes 5 fatores, ou tarefas, como eu digo, não estão a ser bem cumpridas, porque eu não estou a pôr em prática, eu não faço. Uns por desleixo meu, outros porque eu fico ansiosa por querer fazer tudo e o dia não chega para fazer, outros por vício no telefone, outros por preguiça mental, outros por crenças que eu trago já há muitos anos e eu estou a tentar acabar com isso. E tenho fé e acredito que eu vou. Tenho fé, acredito, eu sei que eu vou mudar, eu sei que eu vou fazer. E isso aconteceu quando eu deixei de saber qual era o meu propósito de vida nessa humanidade. Deixei de fazer coisas boas para os outros e focava em mim. Ali comecei a ter problemas porque eu estava a focar só em mim. Depois deixei de focar em mim para focar nos outros. E isso até hoje. E isso tem-me trazido grandes problemas. Quando digo que deixei de focar em mim, é focar no que é importante para mim, para a minha saúde mental, para a minha saúde física, para a minha saúde emocional mental. Eu tenho deixado as pessoas tomarem conta da minha vida, tenho deixado elogios e críticas influenciarem no meu desenvolvimento, porque eu tenho crenças que não resolvi desde muito cedo.
vou deixando, não é um problema, todo mundo passou por isso, todo mundo passou por aquilo, e acabo por enxugar tudo. Porquê? Porque tornei-me uma esponja. Eu acho que eu sempre fui uma esponja. Sempre estive lá a absorver coisas positivas e negativas que as pessoas transmitem. Muito mais negativas que positivas. Sempre fui uma criança que sempre fui muito elogiada por familiares, professores, sempre estiveram lá a elogiar-me. Ela é muito querida, ela é muito doce, ela é muito isso, ela faz muito isso, ela faz muito aquilo. Na minha cabeça eu era perfeita porque eu era muito obediente. Eu fazia tudo o que os tios pediam, eu fazia tudo o que as minhas amigas entre aspas, porque nem todas eu queria agradar. Mas eu sempre fui muito de querer agradar o outro para ser elogiada, porque aquilo fazia-me bem, aquilo dava-me motivação. Mas uns tempos para cá comecei a ser criticada e julgada pelas decisões que eu tomei. E a primeira decisão que eu tomei, que fui julgada, foi por eu começar a namorar com uma pessoa que a minha família não aceitava. Minha família, digo família distante, não tem nada a ver com os meus pais, porque meus pais sempre gostaram do meu namorado. A minha família distante sempre julgava-me, criticava-me por causa do meu namorado, porque temos uma diferença de idade e isso influenciava muito, diziam que influenciava muito na minha vida, e hoje eu vejo que sim, influenciou, a idade influencia para o positivo, também para o negativo. Tem muitas coisas que agregam para o desenvolvimento bom e mau das nossas vidas. Daqueles termos que eu estou a inventar. Mas vocês estão a perceber-me. E eu não soube lidar com essas críticas. Depois não soube lidar com as outras críticas que foram vindo ao longo do tempo. Isso tudo na relação, porque não tem nada a ver com o meu marido, porque ele é o melhor homem que eu poderia conhecer e namorar e casar. E eu estou muito feliz com ele, com a pessoa que eu estou, com a pessoa que eu vivo, porque hoje já estou a ter uma maturidade e entendo que eu tenho um homem quase perfeito na minha vida. Mas o que aquela relação trazia para as pessoas de fora, principalmente para a minha família, eu nunca fui uma pessoa que gostei de cozinhar, porque eu nunca gostei de fazer receitas para os outros e repetir receitas dos outros. Eu sempre gostei de criar, e quando eu tinha que fazer o que o outro mandou-me fazer, isso trazia-me problemas. Então, eu não cozinhava as famosas comidas africanas, as angolanas, que é o funge, mofete, aquelas comidas com bastante tempero, porque eu sempre gostei de cozinhar coisas que eu sentia vontade de comer, né? Então eu não sabia cozinhar, eu não sabia engomar, eu não gostava de arrumar casa, eu não gostava de fazer um monte de coisas, porque eu dizia aos meus pais que eu não gostava de fazer aquilo e eu não ia fazer. Se casasse, não teria aquilo. Mas as pessoas mais próximas começavam a julgar-me pela maneira de fazer e eu não via aquilo com os bons olhos. Às vezes não é o que a pessoa disse ou o que a pessoa aconselhou, é como a pessoa aconselhou, que eu não estava acostumada. E eu julgava-me por como é que eu não estou a conseguir fazer isso, como é que eu estou a errar aqui, como é que eu estou a errar assim, como é que eu devo melhorar. E quando eu tentava melhorar e vinham com julgamentos novamente, eu comecei a defender-me. E quando eu defendia-me, eu não estava a melhorar, porque eu comecei a defender e as pessoas deixaram de aconselhar, deixaram de opinar. Mas eu estava com aquela força, o ego estava alto, e eu dizia, não, eu vou fazer o que eu quero, como eu quero, a vida é minha, e se ele não quiser-me assim, ele que mature. Algo que eu fiz de muito mal e fiz até pouco tempo, e estou a melhorar. E depois dessas coisas dos elogios,
de deixarem de elogiar-me e começarem a julgar-me, eu senti-me perdida quando eu fui fazer um curso de auxiliar administrativo. Eu não estava a gostar do que estava a fazer, porque eu tinha curiosidade, tinha fome de aprender outras coisas sobre educação, porque eu estava com o meu enteado e eu tinha vontade de aprender mais para ensinar aquela criança, para saber como poderia lidar com esta criança. Então eu troquei de curso, escolhi o curso de auxiliar de educação infantil e amei. Foi um curso que eu fiz com vontade, com amor, com dedicação, porque eu tinha ali uma criança que eu podia aplicar os meus conhecimentos. Mas a maioria desses conhecimentos não foram bem aplicados porque eu estava frustrada mentalmente, estava doente mentalmente e ainda considero-me doente porque não estou 100% curada. Cheguei nessa frustração por conta das críticas que eu não recebia bem, críticas exteriores e críticas interiores, críticas que fazia-me a mim, fazia a mim mesma, é isso. E com o tempo eu fui adquirindo outras doenças, depressão. A depressão, para quem não sabe, às vezes vem associada com bipolaridade e compulsão alimentar e ansiedade. E isso tudo aconteceu por quê? Porque eu tinha excesso de informação. Eu tinha muitas coisas que eu queria fazer ao mesmo tempo, que eu ainda estou a tentar descobrir como fazer. Tinha muita informação, eu não sabia se seria primeiro esposa, mãe, dona de casa, estudava, fazia formação, fazia um monte de coisas e estava com a cabeça cheia e toda enrolada, não conseguia desembaraçar as coisas e comecei a frustrar-me. E a minha frustração, eu não sou uma pessoa de gritar, não sou uma pessoa de gritar com os outros, de maltratar os outros, porque muita gente quando está com excesso de informação, está estressada, paga alguma coisa ou com alguma coisa, ou bebe demais, ou acaba por ir para o álcool, acaba por ir para a pornografia, acaba por ir em outras coisas, em outras áreas das suas vidas, acabam por descarregar aquela raiva que têm, fazendo algo que lhes deu prazer numa certa altura e acabam por fazer por excesso. Depois vem o vício. E o meu caso foi o quê? Foi comida. Quando foi a última vez que eu senti-me bem? Quando comi aquele chocolate. Então eu vou comer aquele chocolate não está a me dar felicidade. Eu vou comer até ficar empanturrada e sentir-me satisfeita e não encher o saco de ninguém. Então eu encho o meu saco, como por raiva. Muitas vezes eu comia e eu sentia-me bem, porque era como... Eu nem pensava, às vezes não pensava, comia demasiado, qualquer coisa. Vocês não têm noção, eu já comi giz, porque não tinha comida, era a única coisa que estava à minha frente. Eu acabei por comer giz, e isso na gravidez. Meu marido viu-me e eu consigo falar isso à vontade, porque eu já falei isso várias vezes na terapia, sinto-me muito bem a falar. Eu comi uma caixinha de giz, aqueles giz grandes, giz de quadro mesmo. Eu comi, eu mastiguei com raiva, porque eu estava a passar por algo que eu não conseguia falar. E era algo que eu senti-me traída por familiares meus, senti-me traída. E como eu falava demais, falava sempre do mesmo assunto e as pessoas estavam cansadas de ouvir, então eu ficava irritada porque eu não conseguia falar comigo mesma, eu não conseguia expressar aquilo que eu sentia, gritar, não conseguia. Então o que eu fazia? Comia. Era mastigar. Quando mastigava, sentia um alívio, sentia-me mesmo bem. Então eu comi giz em grande quantidade, comi feijão congelado, comi cuscuz seco, aquele cuscuz mesmo assim, comi só para saciar a fome, comi quinoa,
não é porque eu comi uma colher, eu comia em grande quantidade. Quantidade de sentir-me saciada mesmo, com vontade. Já comi café aquele em pó, assim. E quando parava, eu ficava com aquele sabor horrível na boca, percebem? Ficava com aquele sabor horrível de café, de giz, dava-me vontade de vomitar. E arroz, assim, só arroz, já comi. Muita gente diz que não existe compulsão alimentar de frutas, de maçã, não existe compulsão alimentar de outras coisas. Eu já comi toda a maçã, tipo umas 5, 6 maçãs. Não é comer para sentir o prazer, eu comia por raiva. Por quê? Porque eu engolia as minhas emoções, eu não conseguia falar, eu não conseguia expressar-me, eu aceitava, eu engolia seco, porque eu não quero magoar os outros. Então, em vez de magoar os outros e dizer aquilo que eu sentia, eu engolia de raiva. E às vezes, quando eu não podia engolir na casa dos outros, eu ia para as lojas e eu comprava aquilo que me dava prazer, aquilo que o meu dinheiro dava, né? Um pacote de chocolate em Portugal é 1 euro e tal. Então eu comprava 5, 6, comia. E isso às vezes nem me fazia, nem me dava não saciava a fome, porque eu nunca tive fome. Às vezes eu poderia acabar de jantar e ficar estressada e estar a comer coisas que eu tinha. Lápis, mastigava lápis, já comi papel. Papel eu nunca engoli, mas eu já comi giz, já engoli giz. Não tenho prazer nenhum de falar isso, mas eu estou a falar porque muita gente pode estar a passar por isso e nem sabe o que é que está a sentir. Naquela altura eu nem sabia. E eu só descobri depois de fazer terapia, depois de explicarem-me que eu tinha compulsão alimentar e eu comia isso, exageradamente. Porquê? Porque eu não tinha rotina de alimentação, ainda não tenho, estou a tentar entender o meu corpo agora, mas agora com a cabeça, porque eu tenho estado bem melhor e tenho lutado contra as minhas crenças e cada dia é um dia estou a melhorar e estou a sentir-me satisfeita com os meus resultados. Então, e eu depois ali comecei a ver a minha vida acabar, gorda, a ver um marido que dava tudo por si, ainda dá, e eu não estava a dar nada, agregar nada na vida dele, e crianças infelizes, porque crianças que convivem com pessoas assim, como eu, naquela altura, e hoje eu estou a melhorar, estou a esforçar-me, muita gente pensa que não está a se esforçar, mas o facto de eu não comer um chocolate um dia já é um esforço para mim, já é muito bom. O facto de eu comer uma quantidade é muito bom para mim. E o que tem ajudado? Conversado com pessoas que querem me ouvir. Eu tenho uma amiga que tem muito stress, mas ela ainda para ouvir-me e às vezes eu fico preocupada porque eu não quero deixar ela sobrecarregada. O meu marido já está farto de ouvir-me, então vocês vão ouvir-me. Assim, fazendo vídeo, eu sinto-me bem, ela está sentindo bem, eu agora sinceramente estou sentindo-me muito bem, estou sentindo-me bem por partilhar tudo o que eu estou a sentir e senti há pouco tempo atrás. Então, eu quis morrer, quis me matar, mas eu pensava assim, eu não posso me matar porque os meus pais vão sentir-se culpados, porque eu sou filha única, e podem culpar o meu marido, porque eu saí do meu país com o meu marido, então todo mundo vai dizer que o meu marido vai maltratar-me, o meu marido maltrata-me, o meu marido faz isso, porque é o que está a acontecer agora. Agora, as informações que nós recebemos é que muitas mulheres estão a ser agredidas e já são agredidas fisicamente, emocionalmente há muitos anos. E eu não sou agredida nem emocionalmente, nem fisicamente. Por que eu estou a ter esses comportamentos? Porque eu tenho crenças de infância que eu ainda não quebrei, que eu vou quebrando com o tempo. Eu vou falar sobre isso no outro episódio. E sobre crenças infantis, a nossa criança interior. Vou falar num próximo vídeo. Então, eu pensava, eu não vou me matar agora porque eu não tenho coragem de fazer isso, mas vou me matar aos poucos. Eu acho que era isso que eu pensava. Acho.
Não tenho uma carreira profissional, eu sei o porquê. Não tenho um corpo bom, mas não é um corpo para os outros. É um corpo para mim, é um corpo saudável, porque eu já tive um corpo que as pessoas diziam que era um corpo uau, era gostosa, mas eu também não gostava desse corpo porque as pessoas viam-me pelo corpo, não pelo que eu sou, quem eu sou, e isso também às vezes o facto de comer fazia-me lembrar que eu não ia ter aquele corpo, porque eu não gosto de ser vista com estes olhos, não gosto de ser vista por ter um corpo bonito, não gosto. Hoje eu quero ter um corpo saudável, para ter uma vida saudável, para ter uma carreira saudável e uma vida feliz. Se tiver tudo saudável, eu sei que eu vou ser feliz. Mas eu não quero uma felicidade eterna, não quero. Eu quero ser feliz na medida do possível, porque o stress e a tristeza às vezes faz-nos ver coisas que nós não iríamos ver se estivéssemos felizes. Então é importante, mesmo essa fase que eu passei foi duradoura, foi por muito tempo. Eu estou a acordar agora, eu estou a acordar para a vida. E foi importante porque eu vi tudo que esteve à minha volta. Foi importante e foi mau o processo, mas foi importante. Eu vi com quem eu poderia contar, eu vi quem gosta de mim de verdade, eu vi quem está comigo para tudo. Eu vi estas pessoas. E também vi pessoas que aproveitaram-se dessa situação, aproveitaram-me ver nessa situação de estar gorda para afastar-se de mim. Eu também vi estas pessoas e todo mundo vê. E vi o que é que eu posso fazer, pus-me no lugar, estou no lugar de uma pessoa obesa. Eu estou com uma obesidade de grau 2 e estou a superar isso e estou muito feliz. E estou muito feliz por estar a superar, não estou feliz por estar nessa situação. E, voltando ao assunto, como estava tudo desorganizado na minha cabeça, eu fui desregular as 5 funções da vida, do corpo, por inteiro. Não dormia às 8 horas, porque eu dormia tarde e acordava cedo, porque eu tinha que acordar cedo para mostrar às pessoas que eu acordo cedo e não durmo muito, mas o melhor era dormir 8 horas, porque eu antes, quando era mais jovem, dormia muito. Dormia muito tarde, acordava cedo, mas dormia às 8 horas. Mas além de dormir às 8 horas, eu preciso dormir nos horários certos. E eu já volto aqui para falar sobre isso. Eu não faço bem as 5 funções principais da vida, que é o sono, hidratação, alimentação, exercícios e estudar. Precisamos destas 5 funções para viver bem, para ter uma vida saudável. Eu não estava a dormir às 8 horas, porque depois de ter a minha filha, comecei a acordar várias vezes à noite e até hoje não durmo bem, porque às vezes ela acorda no meio da noite, não sei como é que a criança consegue ter uma vida boa, se ela não consegue dormir bem, tem sempre problemas, às vezes ela acorda durante a noite e também acorda-me, e eu dormia com ela, dormia mal, e agora ela está dormindo no quarto dela, mas mesmo assim acorda às vezes durante a noite e nós temos que acordar várias vezes à madrugada e isso não faz bem. Então eu não durmo bem às 8 horas e não dormindo às 8 horas, eu apontei aqui porque eu sou uma esquecida e eu, como quero vos dar boas informações e também guardar isso aqui para mim no futuro, eu escrevi para um bom sono. O bom sono regula tudo. Eu li um livro que eu depois posso partilhar com vocês. Vou pesquisar mais. Eu tenho um livro ali, acho que eu tenho um livro. Eu vou deixar aqui o nome do livro. E esse livro explica tudo sobre o sono. É uma cientista portuguesa que estudou há várias fases do sono de várias idades.
O sono tem como principal função, uma das principais funções do sono é regularizar o cortisol. E o cortisol tem como fundamento principal, o cortisol é fundamental para a nossa sobrevivência. Ele tem como função principal o controle da pressão arterial, controle da insulina, hormônio importante para o stress, para controlar o nosso stress durante o dia, do dia a dia, para as outras coisas que nós passamos. Ele regula, controla o stress, controla o sistema imunológico. E isso tudo para vos dizer que isso ajuda muito no emagrecimento. E para ter o cortisol, o melhor horário para ter o cortisol é quando o sol está a se pôr. Devemos dormir antes do sol se pôr e acordar antes de amanhecer. E o bom horário é lá para as 20, 19 a 4, 5 horas da manhã. São os melhores horários para obter o melhor cortisol. Porque dizem que quando o nosso corpo, nós humanos, dormimos à noite e temos atividades durante o dia. Porquê? Porque nós vimos melhor durante o dia e não à noite. Tem os animais da noite que dormem durante o dia e ficam acordados durante o dia porque eles têm a visão noturna. Não sei que tipo de visão é essa. Deve ter outro nome. Por isso, eu não tenho um bom cortisol. Não tenho um bom controle de stress. Eu fico estressada, não consigo organizar-me. Depois, voltando aqui às principais funções que eu já estava a perder-me. Hidratação. Eu não hidrato-me bem há muito tempo. Eu, desde os meus 20 anos até os meus 22, eu bebia muita água. Por exagero, que não é bom. Nada por exagero é bom. Eu bebia bastante água. Ia várias vezes à casa de banho. Isso não é bom porque pode trazer aí qualquer problema nos rins. Acho que é isso. Os rins e a bexiga, acho que é isso. Então, eu descobri que para sabermos a quantidade exata a quantidade exata da água que nós devemos ingerir durante o dia, temos que calcular o nosso peso vezes 35. O resultado é a quantidade de água que tu deves ingerir. Por exemplo, se fizer 80 vezes 35, pode dar por aí uns 2.800, uns 2 litros e 800 gramas. Acho que é isso. Não sou muito boa de gramas. Vocês vão perceber. E eu estava a beber 2 copos por dia e bebia bastante café, que não ajuda nada. Estava tudo mal. Alimentação, no máximo 6 refeições ao dia. 6 refeições, no mínimo 6 refeições ao dia, em pequenas quantidades. No mínimo 3 refeições. Comermos pequeno almoço, um bom pequeno almoço reforçado, lanchar e almoçar. Muitos especialistas e cientistas e médicos aconselham jantar lá por volta das 17, para dormir por volta das 19, 20 horas. Mas como o dia a dia é corrido, com crianças e atividade de casa, quem trabalha, cuida de casa, cuida de criança, é muito complicado gerir tudo isso. Então, nós jantamos mais tarde. Nós aqui em casa temos jantado entre as 18 e as 19 horas. Temos equilibrado ali as coisas. Mas o aconselhável é 6 refeições ao dia, se vais dormir mais tarde. 5 refeições para quem tem um horário fixo, por aí. Meninos, eu não sou médica, não sou especialista. Então, não venham me julgar e criticar. Vão pesquisar sobre o sono
e no sono pesquisem sobre o cortisol, vão pesquisar sobre a hidratação. Hidratação, estudam mesmo ou pesquisem a quantidade exata que vocês devem ingerir durante o dia. Na alimentação, veem que tipo de alimentação dá para vocês, porque a alimentação que eu tenho com este peso não é a alimentação que eu vou ter quando chegar ao meu objetivo, o meu peso que eu quero, que eu tenho como meta. Não, a minha alimentação hoje pode ser diferente dos meus 60 quilos, 55 quilos. Pode ser diferente. Então, não vou estar aqui a comparar a minha alimentação com um dos meus filhos e do meu marido, porque são coisas diferentes. O metabolismo é diferente, a rotina é diferente, tudo é diferente, então eu tenho que fazer uma alimentação, tenho que ter uma alimentação adequada ao meu corpo. E também tenho que fazer uma alimentação adequada ao tipo de doença que eu tenho, ao tipo de limitações. Se eu faço musculação, a minha alimentação é outra. Se eu faço aeróbica, a minha alimentação é outra. Se eu quero emagrecer, a minha alimentação é uma. Se eu quero ganhar massa muscular, a minha alimentação é outra. Por isso devemos procurar os nutricionistas. Por isso o melhor para o emagrecimento é procurar um nutricionista, procurar um psicólogo. Eu não tenho condições para isso, infelizmente. Mas eu vou ter, porque vocês vão ajudar-me a subscrever o meu canal, apertar o sininho e comentar. Assim vocês vão ajudar-me a ter dinheiro para tratar-me. Porque se não tratar-me, vocês vão ter uma maluca aqui no vosso YouTube. No vosso canal. No meu canal do YouTube. E estudar exercita a mente. Estudar exercita a disciplina, entre outras coisas, e mantém-nos ativos. Então, o segredo é dormir, hidratar-se, beber água, alimentar-se, porque a alimentação é a cura e a destruição da vida de qualquer pessoa. Dizem que a alimentação, não vou dizer o que as pessoas dizem, vou dizer-vos algo muito lógico. Deus, maior de todos, o Jeová, Ele deu-nos tudo. Deus deu-nos o dia e a noite para podermos, o dia para trabalhar e funcionarmos, fazermos o bem, ajudarmos os outros e produzirmos para nós mesmos. E a noite para descansar, porque nenhuma máquina trabalha 24 sobre 24 horas. Por isso é que Ele nos deu o dia e a noite, para regular ali a cabeça e o corpo. Ele deu-nos água salgada e água doce. Por alguma razão, tiramos ali o sal e a água doce para bebermos. Então, deu-nos a água para hidratar-nos. Eu tenho muitos problemas de terminar as palavras, mas eu estou a exercitar isso, porque às vezes eu quero falar muito rápido e acabo por tropeçar naquilo que eu quero falar. Então, vamos voltar para a água. A água, Ele deu-nos a água para hidratar-nos, porque o nosso corpo é maioritariamente de água, os nossos intestinos precisam de água, a nossa cabeça precisa de água, os nossos órgãos precisam de água, a nossa pele precisa de água, o nosso cabelo precisa de água, as nossas unhas precisam de água. Por isso Ele deu-nos água para podermos ajudar os nossos órgãos a produzirem bem. E deu-nos alimentos vivos, animais. Quem é vegetariano, vegano, pode julgar-me aqui, tudo bem, mas eu tenho entendido que isso é importante falar. Deu-nos alimentos vivos para a nossa sobrevivência alimentícia e entre outras coisas que nós tiramos dos animais. E dos animais nós temos proteína, temos magnésio, temos um monte de nutrientes. Deu-nos verduras,
deu-nos frutas, deu-nos leguminosas. Temos tudo isso. Agora, o resto que é embalado, industrializado, já o que o homem inventou para nos matar. E isso é um vício. Tudo que nos dá vício, que eu tenho aprendido, é difícil, mas eu estou a lutar comigo mesma para deixar esses vícios de doces e álcool, que é bom, mas não faz bem. Exercícios físicos para mantermos o corpo, porque o nosso corpo não foi feito para ficar assim, né? Com essas gorduras. Eu tenho consciência disso. E dar-nos força para levantarmos-nos todos os dias, para ajudar, para trabalharmos, para levantarmos peso, para termos energias, para tudo. Ter um corpo saudável é ter tudo na vida, é ter força, é ter vontade, é ter energia, é a base de tudo. Força, energia, é a base de tudo. E isso nós podemos ter nos exercícios. E também, além de exercitarmos o corpo, estamos a exercitar a mente. Falar assim é um bocadinho hipócrita, não é? Porque eu não faço nada disso, eu sei. E estudar, exercitamos a mente e não aprendemos mais. E quanto mais vamos aprendendo, o nosso cérebro está assim, cada vez que pusemos aí alguma informação, ele abre espaço para mais informações. E ficamos com uma cabeça extraordinária, com muito conhecimento, com muitas coisas para produzir. Eu estou a perder-me, já estou aqui a delirar, mas eu estou a voltar para o foco. E é isso, então, eu tenho organizado o meu cérebro em várias áreas da minha vida, e eu vou trazer isso no outro Terapiando com Alice. Tenho organizado a minha cabeça em vários sectores. Isso não vai ser do dia para a noite, vai ser durante anos, e ainda bem, porque eu quero estar empenhada, quero ter coisas boas e fazer coisas boas para mim, porque se eu não estiver bem, ninguém à minha volta estará bem. A minha cabeça estava assim e eu quero que ela fique assim, tudo alinhado e organizado. E eu tenho percebido que a organização é contínua. Contínua por quê? Porque ela vai mudando quando mudamos de casa, quando mudamos de trabalho, quando mudamos de rotina, quando temos mais um filho, a rotina vai mudando, a organização vai mudando, a mente vai mudando, por isso temos que ter estratégias de organização dos sectores das nossas vidas. Eu vou falar também num dos vídeos sobre sobre o autoconhecimento da vida, que é a roda da vida. Vocês vão perceber. Tem a ver com a pirâmide de Maslow. Eu amava eu gostava muito de falar da pirâmide de Maslow. Mas nessa pirâmide de Maslow podemos tirar muitas coisas de lá, muitas coisas boas, não só para as empresas, principalmente para as nossas vidas. E vou trazer aqui alguns cientistas que eu tenho aprendido, aquilo que eu aprendi, que eu tenho aprendido, que eu gostaria de partilhar com vocês, e também exercitando comigo mesma aquilo que eu devo e não devo fazer. Para terminar este vídeo, que acabou por ser algo geral, não sobre gordura, eu quero dizer-vos uma coisa. Uma pessoa que engorda é uma pessoa que provavelmente pode estar doente. Às vezes engordamos porque comemos, estamos em festas e ingerimos calorias a mais. O nosso corpo, mas na sua maioria, as pessoas gordas, e quando são gordas por muito tempo, têm várias coisas envolvidas há várias coisas envolvidas para esta pessoa engordar. Saúde emocional, o ambiente que essa pessoa está,
Nós engordamos porque comemos emoções. Nós engordamos porque não temos uma vida organizada. Disciplina. Não estou a dizer que são todos, porque eu conheço muita gente que está acima do peso, que come bem e tem disciplina. Mas tem muitos outros fatores envolvidos, muitos. E temos que ser mais cautelosos a falar. Dizer que o outro está gordo, nós sabemos que nós somos gordos. Nós sabemos que estamos gordos. A nossa roupa fala, o espelho fala, a nossa autoestima fala, tudo fala. Mas do mesmo jeito que tu não consegues fechar a boca para falar mal com os outros, ser desrespeitoso com os outros, agressivo, mal educado, pessoas como eu também têm dificuldades. E às vezes nós não precisamos de alguém que venha falar com maldade. Estás gorda, estás feia, não te vês ao espelho. Nós sabemos, eu sei, eu me vejo ao espelho. Mas em vez de ter pessoas assim a desafiar-me, eu não sou uma pessoa que eu sinto-me desafiada quando as pessoas ofendem-me, chamam nomes. Pelo contrário, eu acabo por fechar-me, como eu vos disse no início do vídeo. A falta de elogios fez-me fechar-me, fechar a boca, calar e comer emoções. Porque não adiantava falar, explicar, porque que eu vou falar se eu estou mesmo errada? Então o que eu tenho aprendido a não prestar atenção aos elogios e nem aos julgamentos. Eu vou fazer aquilo que eu quero, como eu posso. Claro que eu aceito os conselhos, claro que eu vou ouvir, mas eu errei muito quando eu fui ouvindo os outros e não me ouvi, porque eu me pus em último lugar em diversos momentos da minha vida. E eu não sei lidar com julgamentos, não sei mesmo. Vou ser realista, não sei. Estou a aprender, vou ter que saber. De uma melhor maneira. Então, em vez de julgar aquele primo, aquele filho, aquele irmão, aquele colega que está gordo, pergunta: o que é que eu posso fazer para te ajudar? Estás bem? Ou às vezes nem pergunta. Tenta descobrir, se tu queres ajudar mesmo de verdade, tenta descobrir o que é que faz feliz essa pessoa. Tenta ouvir, pelo menos. Quando essa pessoa fala, tenta ouvir. Não diz, acabou, já, agora é o mesmo problema. Se não queres ajudar, então não fala. Diz, olha, fulana, mandioca, podemos falar noutra altura que eu não estou bem. Ou paga um psicólogo para essa pessoa. Todos nós precisamos ser ouvidos, todos nós precisamos falar, todos nós precisamos tudo e mais alguma coisa. Por hoje é tudo, ficamos aqui com um vídeo longo. Eu acho que no quadro terapia não vai ser assim, porque uma terapia demora 1 hora. Eu fiz quase meia hora. E muito obrigada por assistir até aqui. Se assististe até o final, por favor, deixa aqui um coraçãozito, que aí eu vou entender que vocês estão a ver os vídeos até o final. Muito obrigada, estou muito feliz por falar tudo e mais alguma coisa. Amo vocês, até o próximo Terapiando com Ali!